Uma pergunta referente ao Titanic que eu achei muito boa. Por que o Titanic não soltou as suas âncoras para ajudar assim a frear ou travar o navio, para que ele não batesse ou conseguisse pelo menos tentar desviar ou diminuir a velocidade para não bater no iceberg? Interessante. Quem mandou essa pergunta foi o Lúcio Araújo Gonçalves. Bom, olhando friamente essa ideia pode ser boa, né? Usar a âncora, ela trava lá embaixo e aí o navio trava, ele para de andar. Boa, a ideia é boa. Mas, na prática, quando você começa a analisar alguns pontos, você vê que a ideia não é boa não. Você vai entender. Se você fizesse essa movimentação de colocar a âncora no mar na velocidade que o Titanic estava, você poderia causar muito mais problemas do que foi causado por não ter jogado a âncora. E, inclusive, uma coisa que eu achei interessante quando eu pesquisei aqui, o Titanic avistou o iceberg muito próximo, cerca de 37 segundos antes da colisão. Eu acho que muita gente não sabe disso, mas o iceberg foi avistado 37 segundos antes de se colidir com o navio. Ou seja, estava muito próximo, estava muito perto. Para tomar uma atitude rápida assim ia ser difícil. Esse tempo de 37 segundos não daria tempo também para você jogar as âncoras até o fundo do oceano, não sabe se quanto, não dá para saber qual que era a profundidade de onde eles estavam quando bateu. Então levaria minutos para essa âncora alcançar o fundo do mar. Então poderia ser um dos motivos, das razões com o qual não foi utilizada essa ideia. Segunda razão é a questão do design do navio. O Titanic tem um design de navio de passageiro, não cargueiro. Então o tipo de âncora utilizado para esse tipo de navio é diferente quando comparado a um cargueiro. O seu design não foi criado para soltar âncoras de modo rápido, e sim de forma lenta, que justamente é quando eles estão parados em portos, e por conta disso, aí sim as âncoras são lançadas de forma bem devagarzinho. Então, as âncoras foram projetadas para esse tipo de navio só para ser usadas quando estão parados, no caso, as embarcações estão paradas, não em movimento. A questão da velocidade. As âncoras não conseguiriam também fixar em algo sólido no fundo do oceano, nessa velocidade. Porque geralmente a força exercida pelo peso e velocidade do navio poderia arrancar uma pedra, arrancar um morro, sei lá, o que encontrasse lá embaixo e a âncora se fixasse, pela força do navio ele iria arrancar, não iria parar ele. E mesmo se conseguisse fazer com que travasse em alguma coisa a âncora, a força necessária para travar o navio ia ser tão grande que poderia destruir um monte de parte do navio e acontecer algo pior do que já aconteceu. Ou seja, resumindo a conversa, não é uma boa ideia, não seria uma boa ideia ter jogado as âncoras, pois não pararia o navio, não daria tempo de um monte de coisa. Resumindo tudo aqui, o estrago poderia ser maior.